Amém. Vamos ficar todos de pé nesse momento para nós orarmos a Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, damos-te graças e apresentamo-nos, ó Deus, como adoradores diante de Ti. Que o Senhor, por sua grande misericórdia e graça, nos traga, meu Deus, perdão aos pecados, às omissões, às lacunas, que possamos nós, Senhor, nos certificar da Tua graça que nos acolhe e nos aceita. Que o Senhor, por seu Santo Espírito, traga inspiração aos nossos corações, para Te entoar louvores, ó Deus, para glorificar o Teu nome, para consagrar a Ti a nossa vida, existência, todas as faculdades e dons que o Senhor nos concedeu. Abençoa todo aquele que há de entrar por estas portas. Manifesta a Tua presença neste lugar e faz ouvida a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Traz aqui aqueles que não conhecem a Cristo de forma experimental e salvífica. Convence-os do pecado, da justiça, do juízo. Contrista-os para arrependimento. Lhes infunde a fé no coração para que abracem as Tuas promessas, para que clamem pelo socorro de Cristo, e que o Senhor venha ao encontro de cada um, trazendo perdão, reconciliação, salvação, meu Deus, transformando, mudando a vida, dando certeza do céu. Tudo isso nós Te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Alô, som. Hino de número 366 do cantor cristão. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Firmeza. 366. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus.
135. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, tua graça rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó Deus amado e santo, recebe nosso culto, nosso louvor, nossa adoração. Também os dízimos, as ofertas que trouxemos, Senhor, em reconhecimento ao Senhor que nos é por provedor, Jeová Jiré. Que o Senhor receba tanto nossas vidas como aquilo que te trazemos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Os que têm dízimos e ofertas podem pôr nos gasofilaços nesse momento. 1 Timóteo 3,16. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjo, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjo, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Foi recebido na glória, na glória, na glória, recebido na glória, na glória, na glória. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Foi recebido
Fiquemos de pé, irmãos. Sim, ele foi manifestado na carne, o Verbo se fez carne e viveu entre nós e andou entre nós. E esta é a grande história da salvação. Deus se fez carne e trouxe perdão, salvação para todo aquele que crê. Vou lhe contar uma história da Bíblia, história que fala sobre um Salvador. Talvez já ouviste alguém lhe falar, mas o final não quiseram contar. Existia na terra um certo homem que se chamava Jesus de Nazaré. Fazia milagres acontecer, tudo isso pelo seu poder. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Mas ouça, amigo, o que aconteceu. Mandaram matar o rei dos judeus, talvez por inveja, calúnia, eu não sei. Só sei que ele é o rei dos reis. Mas ouça, a história não termina assim, pois esta história tem final feliz. Ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. Foi ao inferno e a chave tomou. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Quero ouvir a igreja. Ele fez o morto ressuscitar. Ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. É nesse Jesus que nós cremos, que não muda, é o mesmo hoje, sempre, será para todos sempre. Aleluia.
Nós te adoramos, Senhor. O Senhor é digno de todo louvor. Cristo Jesus é o meu bom Salvador. Desejo amá-lo mais todos os dias. É o meu Senhor. Declare: quanto eu amo, pois por mim morreu. Com o seu sangue Jesus salvou-me. Em gratidão sou teu. Aleluia, nós te amamos, Jesus. Tua igreja cedo ao céu Ele me levará. Desejo amá-lo mais, eternamente me guia. A Cristo eu amo, a Cristo eu amo, oh, quanto eu amo, pois por mim morreu. Com o seu sangue Jesus salvou-me. Em gratidão sou teu. Bem cedo ao céu, bem cedo ao céu Ele me levará. Desejo amar cada vez mais, eternamente me guiará. Aleluia. A Cristo eu amo, oh, quanto eu amo, pois por mim morreu. Jesus salvou-me. Em gratidão sou teu. A Cristo eu amo, a Cristo eu amo, oh, quanto eu amo, pois por mim morreu lá na cruz do Calvário. Com o seu sangue Jesus salvou-me. Em gratidão sou teu. Aleluia. Somos teus, Senhor, e como é bom pertencer ao Senhor. E como diz o profeta Isaías no capítulo 53, onde ele descreve realmente este Messias que veio e que morreu pelos nossos pecados, ele descreve profeticamente este grande Salvador, que não tinha formosura, mas ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia. Jesus não tinha formosura e nem parecer. Olhando para ele, beleza alguma podíamos ver. Era desprezado, mais indigno entre os homens. Foi humilhado por nossas culpas sem merecer. Verdadeiramente ele tomou
enfermidades também. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, sem compreender o grande amor que Ele nos tem. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verdadeiramente Ele tomou nossas dores sobre si e nossas enfermidades também. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, sem compreender o grande amor que Ele nos tem. Ele foi ferido, mas sua boca não abriu. Como um cordeiro a um matadouro ele seguiu. Qual uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, foi assim que o caminho trouxe a nos abrir. Verdadeiramente Ele tomou nossas dores sobre si e nossas enfermidades também. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, sem compreender o grande amor que Ele nos tem. Verdadeiramente Ele tomou nossas dores sobre si e nossas enfermidades também. É promessa. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, sem compreender o grande amor que Ele nos tem. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Adore-o. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja
As crianças já podem ir ao culto das crianças. Oremos a Deus. Santíssimo Deus e nosso Pai, em quem pomos nossa confiança, em quem encontramos refúgio, de quem recebemos esperança. Nesse momento, meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti, em posição submissa, expectante, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e sermos por ela orientados e direcionados. Manifesta hoje aqui a Tua salvação por meio de Jesus. Faz conhecida a obra redentora que Ele consumou. Abre os olhos aos que os têm fechados, ó Pai, para esta verdade. Quebranta o coração daqueles que até então estavam indiferentes e atrai por graça para Cristo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Aos Efésios 1, nós iremos ler os versículos de números 6 e 7. Aos Efésios 1, 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Podeis assentar. A grande pergunta que inquietou Martinho Lutero no século XVI e que tem inquietado muitas vidas antes dele, depois dele, aquela inquietação sem a qual ninguém chega à salvação, resulta da pergunta que o homem se coloca: como eu, sendo um pecador, posso achar diante de um Deus justo, santo, perfeito, que tem que manter a ordem moral do universo, misericórdia? Como posso ser aceito por um Deus justo, sendo eu um pecador? A maior parte das religiões do mundo ensinam, com a exceção do cristianismo, que mais perfeitamente nunca poderia ser chamado de religião da mesma forma que outras, elas ensinam que o homem tem que fazer algo para agradar a Deus, para satisfazê-lo, para compensar as suas fraquezas, para superá-las. Ensinam, enfim, alguma forma de salvação pelas obras. O homem se realiza um pouco nisso em seu ego, por achar que pode fazer alguma coisa que possa merecer a atenção de Deus. Ele, quando acredita ter feito obras que podem ser contabilizadas para a sua salvação, ele se gratifica intimamente, ele massageia o seu ego. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus tem que olhar para isso, Deus deve olhar para isso que eu fiz. Mas a Bíblia diz que a salvação não vem das obras. Não somente porque o homem nunca fará as obras que Deus requer,
mas porque se mostra que fazendo qualquer tipo de obra que ele julga ser boa, imediatamente ele cai em alguma forma de egocentrismo, de ufanismo, de altivez, de orgulho. A Bíblia diz: a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Há distinções entre as obras requeridas nas várias religiões, para que o homem, por elas, pudesse merecer a atenção de Deus, a fim de que pudesse ser aceito. Alguns defendem obras morais, no sentido de a pessoa abster-se de atos corruptivos. Outras falam mais de obras filantrópicas, caritativas, de assistência social. Outras falam mais de obras penitenciais, autoflagelo, sofrimento. Outros, o sofrimento com resignação. Outros falam, outras religiões falam de obras ritualísticas, cerimônias, ritos. Mas o fato é que o homem busca ele próprio satisfazer a Deus com os seus recursos, com seus rituais, penitências, obras, abstenções, autodisciplina, processos que ele mesmo cria e inventa, através de uma instituição que ele cria, que serve como um guarda-chuva, protetor contra o juízo de Deus, alguma coisa desse tipo. Mas o que a Bíblia nos ensina é que o homem não pode chegar a Deus por suas obras, não pode tocar os céus por alguma torre de Babel. Ela vai cair no final, porque com ela sobe o orgulho e a altivez humana. A Escritura é insistente em dizer: não vem das obras para que ninguém se glorie. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Eu cito inúmeras vezes em minhas pregações dominicais o texto de Isaías, capítulo 64, verso 6, que diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Note que o texto não começa falando das nossas justiças, que são nossas obras, aquelas que reputamos como justas, aquelas que pretendemos apresentar no tribunal de Deus como merecedoras do favor divino. O texto não começa dizendo que nossas justiças são como o trapo da imundície, começa dizendo que nós somos como o imundo. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. O seu problema não começa no fruto, mas na raiz. Todos nós somos filhos da desobediência, por natureza filhos da ira. Adão foi criado em inocência, mas sua transgressão corrompeu-lhe a natureza humana. E ele, que gerou filhos como ele, gerou-nos com a corrupção que lhe sobreveio. E assim todos somos como o imundo, como diz o texto. E nossas obras são como trapos da imundície. O que há em nós flui para o que nós fazemos. O que somos atravessa o nosso agir, o nosso fazer, as nossas obras, e contamina essas obras, de modo que elas nunca obtêm a perfeição requerida por Deus. A Bíblia diz assim lá em Tiago, um texto também que costumo citar. Na carta de Tiago, nós temos o seguinte: no capítulo de número 2, versículo 10: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos.
Eu entendo que a Bíblia quer fechar as portas para a ideia da salvação pelas obras. O texto de Isaías é o mais radical porque diz que até as nossas justiças, aquilo que nós fazemos e que ganha aplausos da sociedade, são como trapo da imundície, porque nós somos como o imundo, o melhor que fazemos vem contaminado. Mas aqui em Tiago diz que ainda que nós pudéssemos fazer obras agradáveis a Deus, se em meio a elas uma só fosse transgressora, ela abalava o mérito de todas as que acertaram. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isso quer dizer que Deus exige perfeição, tudo ou nada. A lei de Deus é lei no singular, embora contenha vários mandamentos. Ela é um bloco, é um todo. Ou você a cumpre ou não a cumpre. Não tem negócio de cumprir pela metade ou cumprir parcialmente, é o que Tiago está dizendo. E o homem caído não pode atender jamais a esse padrão. A lei de Deus é boa, é santa, é justa, mas o homem caído, como diz Paulo, é carnal e vendido sob o pecado. Há um descompasso entre a natureza humana falida e a lei de Deus santa. A lei, diz Paulo, tornou-se enferma, enfraquecida para salvar por causa da nossa carnalidade, enferma pela carne, enfraquecida para o propósito de nos salvar, porque nós somos carnais. Ela então, em lugar de nos salvar, nos condena, nos reprova. Lá em Gálatas, Paulo fala algo semelhante. Em Gálatas, no capítulo de número 3, a partir do verso 10, Paulo diz o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, que querem a salvação pelas obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, note, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Não é maldito o que descumprir muito, é maldito o que não permanecer em todas as coisas que a lei estabeleceu. E é evidente, verso 11, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Ou seja, aqui é dito que o evangelho que se nos apresenta, evocando de nós fé no que Jesus Cristo fez, ele está em tensão com qualquer discurso de salvação pelas obras, que exige que façamos algo para a nossa própria salvação. O evangelho quer dizer boas notícias, noticia o já feito por Jesus e chama-nos a crer. Mas o discurso da lei chama-nos a fazer. A lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, é o que diz a lei, por elas viverá. Versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque não a cumprimos por inteiro, fazendo-se maldição por nós, sua morte substitutiva, vicária, ele no nosso lugar, o justo morrendo pelos injustos para levar-nos a Deus. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando ele foi à cruz e foi crucificado, ele se fez maldição por nós. Ele levou a maldição que pairava sobre nós por não cumprirmos a lei integralmente. Ele morreu em nosso lugar para nos resgatar da maldição da lei, para nos trazer a bênção, a salvação, o perdão de pecados, a aceitação diante de Deus. Na linguagem de Paulo, o ser aceito diante de Deus é chamado em Romanos e Gálatas de justificação. Porque nessas duas cartas Paulo usa
a linguagem forense, a linguagem judicial. Ante um juiz, perante um tribunal, somente duas sentenças poderiam aparecer: a que condena e a que justifica. O termo justificação no uso de Paulo tem a ver com absolvição, com aceitação de inocência, com desfazimento das acusações. Por isso que ele diz: é Deus que nos justifica, quem nos condena. Note, o par de opostos aí é justificar e condenar. Aos romanos ele usou essa palavra insistentemente, justificação, porque os romanos viviam do direito, tinham uma forma jurídica avançada em seus tribunais, e Paulo usou a linguagem que aquele povo era familiar. E Paulo disse que nós somos justificados, inocentados das acusações, através do que Jesus Cristo fez, mediante a fé. Jesus viveu uma vida reta até a cruz, onde morreu e ressuscitou em continuidade com a retidão com que sempre viveu enquanto homem. Mas lá na cruz, ele que não tinha pecado, levou sobre si os nossos pecados. Ele em quem não se achou mácula, foi flagelado, como se os nossos pecados por ele tivessem sido cometidos. Ele tomou sobre si os nossos pecados e iniquidades, e morreu como um sacrifício expiatório pela nossa culpa, morrendo em nosso lugar. E ressuscitou ao terceiro dia, já não mais com os nossos pecados sobre ele, porque ele os aniquilou na cruz. Quando disse, está consumado, ele quitou a dívida, venceu, expiou o pecado. E quando ressurge, ele ressurge em sua perfeição, com que viveu sobre a terra enquanto homem. E ascende aos céus para estar à direita de Deus e ser o nosso representante, o nosso advogado, sumo sacerdote da nossa confissão. O sacerdote era aquele que comparecia diante de Deus pelo povo. O advogado é aquele que defende alguém. Jesus é o nosso sumo sacerdote e advogado, está diante de Deus, o Pai, para que o Pai nos olhe através de Jesus, nos veja através de Jesus, quando nós confiamos nele como nosso Salvador. E assim, por meio de sua cruz, nossos pecados são expiados, e nele nós somos vistos como justos diante de Deus, não pelo que somos, mas pelo que ele é, porque ele agora é aquele que nos representa diante de Deus, como ele pôde nos representar na cruz, levando os nossos pecados. Ele agora também pode nos representar em sua retidão diante de Deus, para que sejamos aceitos pela sua retidão, assim como na cruz ele foi rejeitado pelos nossos pecados. Isso é o que Paulo chama de justificação. Mas nós poderíamos ter expressões alternativas para isso. Justificação, apesar de um termo muito oportuno, ilustrativo e claro para fazer entender que o juiz já não mais está em tensão conosco, já não nos condena mais, é um termo um pouco frio e árido, porque judicial. Há outras palavras e expressões que mostram uma condição de alguém ser aceito de uma forma mais terna, de uma forma mais próxima. Lá, quando Jesus, por exemplo, saiu de seu batismo em Mateus, batismo nas águas por João Batista, lá em Mateus, no capítulo de número 3, verso 17, a Bíblia diz que o Pai do céu falou assim, Deus Pai, lá do alto, falou assim, Mateus 3,17, eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Note, aqui Deus não está dizendo apenas, meu filho é justo, meu filho não é condenado, porque andava em perfeição, falando de Jesus. Ele está dizendo, este é meu filho em quem eu me comprazo.
em quem eu me realizo, em quem eu me satisfaço. O Pai fala de Jesus enquanto homem encarnado, dizendo que Ele é o homem perfeito, que atende a sua lei, que cumpre a sua vontade, no qual Ele, Deus, se compraz. Pois o crente não é apenas justificado no sentido de absolvido de condenação para ir para casa. Em Cristo, nós podemos não apenas dizer agora não há nenhuma condenação, mas em Cristo nós agora somos agradáveis a Deus. Deus tem prazer em nós. É mais do que ser justificado, absolvido, Ele tem prazer em nós, porque Ele nos vê como Ele vê Jesus. E é sobre isso que o texto está dizendo, que ele fala de Jesus dizendo: este é meu filho em quem me comprazo. Pois é dessa forma que Deus agora se dirige a nós. É assim que nós encontramos lá em Efésios, no texto lido, para o qual volto agora, Efésios 1, versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós estamos no amado, em Jesus, aquele que disse na oração sacerdotal em João 17 ao Pai: tu me amaste antes da fundação do mundo. Eu não apenas em Cristo estou livre de condenação, mas em Cristo eu estou naquele a quem o Pai ama desde a eternidade. O amor que o Pai dirige a Cristo nos alcança porque estamos nele. Somos aqui agradáveis. Isso é muito mais forte do que dizer sou justificado. Nós somos agradáveis. Deus não apenas não vê em nós condenação, Deus se agrada de nós em Cristo. Não apenas nós fomos libertos do inferno, estamos agora numa comunhão com Deus. O texto diz no verso 7, em quem? Em Jesus. Note, nunca é em nós, nunca é por causa de nós, nunca é por causa do que fizemos. Nós somos agradáveis a Deus, não em nós mesmos, mas no amado, em Jesus, em quem estamos pela fé. No verso 7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Nós temos redenção nele, pelo sangue dele. A remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Em todo tempo é ressaltada a graça de Deus. Ele nos fez agradáveis assim no amado para o louvor da sua graça, para que nós possamos adorá-lo, louvá-lo. Por tão grande graça, eu que era um perdido, cego, a caminho do inferno, agora sou agradável a Deus em Cristo Jesus. Ele nos deu remissão de pecados segundo as riquezas da sua graça. Pelo sangue que Jesus verteu por nós no Calvário, estamos agora numa nova condição para com Deus. Nós temos insistido que nós chegamos a isso pela fé. Lá em Romanos 3, versículo 28, diz claramente: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Porém, não há fé sem arrependimento. Pastor, você está dizendo que alguma coisa mais, além da fé em Jesus, é necessário para a salvação? Eu tenho que ter alguma coisa como arrependimento? Não, a salvação é só pela fé. Mas eu estou dizendo que a fé de que fala a Bíblia, ela não existe sem o arrependimento. Se a condição para eu ter acesso à graça é a fé, a condição para eu ter a fé é me arrepender. Não existe a fé bíblica salvadora sem arrependimento. Nós temos inúmeras passagens que asseguram isso. Lá em Marcos, por exemplo, nós temos no capítulo 1, verso 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Note, antes de dizer para crer no Evangelho, ele diz: arrependei-vos. Lá em Atos, no capítulo de número 20, a Bíblia diz o que era pregado pelos apóstolos. Atos 20, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos
o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vem à fé em Jesus sem que se arrependa, primeiramente. Porque esta fé de que fala a Bíblia não é só uma aceitação intelectual de uma doutrina, de um dogma da igreja. Não é só um consentimento a tudo isso que eu estou falando, formal. Não é essa fé de que fala a Bíblia uma coisa puramente da cabeça. Aceitação de que fatos aconteceram. Jesus veio há 2000 anos, se encarnou, morreu por mim. Não é meramente isso. Essa fé aqui é uma fé existencial e pessoal. É como alguém que no meio de uma tempestade vai até um lugar para se abrigar, confiando que ali está protegido. Note, para que alguém procure o abrigo nessas condições, primeiro ele tem que entender que está correndo perigo. Ele tem que entender que ele está numa situação vulnerável, que ele pode ser destruído. Quando ele vai para o abrigo, ele não vai a passos de tartaruga, friamente. Ele corre, porque é uma condição existencial, é a vida dele que está em risco, é a situação dele que está ameaçada. E ele percebeu isso, ele corre para lá. E se ele acredita que aquele lugar realmente o protege, ao entrar lá, ele tem aquele alívio, aquela segurança, aquela paz. Pois a fé salvadora é como essa situação. Primeiro, a pessoa reconhece a sua vulnerabilidade, que ela é uma pecadora. Note, não é apenas reconhecer que erra. Tem aquele ditado popular que diz: errar é humano. Mas quando se diz isso, já é para dizer que é normal errar. Quem diz errar é humano não está entristecido pelos seus erros, está dizendo isso para dizer que é normal, para dizer que é comum a todos, que não é tão grave. De fato, se eu me comparar com os que são semelhantes a mim, os outros seres humanos, eu posso não me achar tão pecador. Eu sempre vou encontrar alguém pior do que eu para me confortar, dizendo, pelo menos como esse, eu não sou. Mas no dia do julgamento, cada um estará solitariamente diante de Deus. E você não vai poder olhar para a direita e para a esquerda e encontrar um com quem se comparar. Você vai se comparar com aquele que está diante de você para julgar. E o seu pecado vai aparecer muito mais grotesco do que já lhe tem aparecido em qualquer momento. Mas você pode antecipar este momento de ver quão grotesco é o seu pecado, deixando o Espírito Santo que está aqui agindo nessa noite lhe encurralar. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Note que o Espírito Santo age como um argumentador, ele convencerá. Você diz: o outro é pecador como eu, ele bloqueia. Não, mas você vai estar comparado com Deus. O Espírito Santo nos encurrala, nos coloca diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso que o arrependimento, diz lá o texto de Atos 20, é para com Deus. É quando você se vê diante de Deus e vê o seu pecado. O Espírito Santo mostra o seu pecado, mostra a justiça de Deus que você não satisfez e o juízo iminente pairando sobre a sua cabeça. Minha palavra seria insuficiente para lhe colocar nessa condição, mas o Espírito Santo opera enquanto eu falo, para lhe convencer, para lhe encurralar, para que você veja o seu pecado da forma como Deus enxerga, para que você veja a sua transgressão com toda a gravidade que ela tem. O Espírito Santo não apenas mostra que os seus atos são pecaminosos, ele mostra que você é um pecador, ele mostra o horror da sua natureza, da condição caída em seu próprio coração, para que você possa dizer como Isaías, no capítulo 6, quando ele teve uma visão do Senhor: ai de mim,
que eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando alguém então vê o seu pecado e se arrepende, ele não apenas lamenta o que fez, o que praticou, ele lamenta o que ele é. Jó disse, no final do livro que toma o seu nome, eu me abomino no pó e na cinza. Ele lamentou, não simplesmente por um ato ou outro que ele praticou, ele lamentou sua condição caída, falida. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, nos contrista para arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Somos contristados para sermos conduzidos ao arrependimento. Logo, a fé não acontece no ambiente de frieza, de intelectualidade, de alguém que assistiu uma aula bíblica e gostou. Ela vem no meio de um evento existencial. Alguém vê a sua iniquidade, alguém sente a sua miséria, alguém se entristece pela sua condição, vê que está no meio da tempestade, para voltar ao exemplo que eu dei. E então, arrependido, ele olha para Jesus, para o que ele fez lá na cruz por ele. Ele vê ali o único remédio, a única esperança, a única porta de salvação. E ele corre para os braços de Jesus, para encontrar abrigo, para se sentir protegido. Ele entrega a sua vida ao Senhor, ele corre para o Senhor Jesus e recebe, por meio de Jesus, o perdão de pecados, e através do sangue de Jesus tem os seus pecados expiados, e em Jesus ele é aceito e tornado agradável, não pelo que ele é, mas por quem Jesus é diante de Deus. É assim que a fé surge, é assim que a fé irrompe. A fé salvadora, ela não acontece fora do plano moral, ela envolve aspectos da moralidade, a pessoa reconhecer sua miséria, sua condição, seu pecado, ela se abominar a si mesma no pó e na cinza, ela reconhecer que o pecado é uma coisa ruim e ela correr para Jesus para ser salva por intermédio dele. Hoje em dia, nós temos um desafio enorme para pregar o Evangelho. Um desafio enorme. Porque nós estamos vivendo numa sociedade que está querendo acabar com o conceito de pecado. E existem certas estruturas mentais, irmãos, que dão plausibilidade ao Evangelho, que favorece ao entendimento do Evangelho. Por exemplo, se alguém é um ateu, ou se diz ateu, ele tem que primeiro ser confrontado com a existência de Deus, para que as outras coisas que o Evangelho diz lhe façam sentido. Faz parte das estruturas de plausibilidade do Evangelho a aceitação de que existe Deus, a aceitação de que Deus é pessoal. Se ele tiver a ideia de que Deus é uma energia, uma força impessoal, ele não tem noção de juízo, de julgamento, quando eu for apresentar isso daí. Ele tem que ter a noção de que Deus intervém no mundo. Alguns acham que Deus fez o mundo e o abandonou à sua própria sorte. Os deístas diziam isso no passado. É preciso acreditar num Deus que está interessado pela condição humana, que intervém, o Deus que abriu o mar vermelho, que fechou a boca do leão lá na cova de Daniel, o Deus que opera, que faz promessas, que levanta profetas e chegou ao ponto de em Cristo se encarnar para vir buscar e salvar o que se havia perdido. E faz parte das estruturas que dão plausibilidade ao Evangelho, a noção de pecado, a noção de que existe uma lei moral, a noção de que a transgressão é grave, porque é como se a criatura estivesse desafiando o Criador, transgredindo suas leis. E nós vivemos numa sociedade que diz que a moralidade é relativa, é condicionada pela cultura,
A culpa é explicada como uma frustração para o psicólogo banir do coração humano e não para levar ao arrependimento. A psicologia enfatiza a autoestima e abomina a ideia de alguém se reconhecer um pecador. Grande parte dos homossexuais que no passado tão frequentemente se convertiam ao Evangelho, vinham ao Evangelho por causa que se sentiam envergonhados da sua condição, mas o movimento LGBT fomenta para que eles se orgulhem daquilo que são, de maneira que não sintam vergonha, não reconheçam que é pecaminoso o estilo de vida que eles assumem do ponto de vista sexual. Todas essas coisas vão diluindo a moralidade, o conceito de lei, de pecado. E quando nós falamos em arrependimento, isso parece uma coisa distante, as pessoas estranham isso. Mas nós precisamos insistir com a noção de pecado. O pregador do Evangelho prega também a lei, porque a lei fere para o Evangelho sarar. A lei abate para o Evangelho ressuscitar. A lei condena para o Evangelho redimir. E nós temos que sustentar a lei moral de Deus e pregar o pecado como o pecado. E o Espírito Santo prometeu abençoar esta mensagem. Jesus prometeu abençoar esta mensagem com o Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Há pregadores e igrejas hoje que querem pregar a Cristo, mas sem o arrependimento. O homem não tem que olhar para trás e despedir-se da vida velha e abominar tudo que fez e que era. Ele simplesmente tem que entrar na igreja e seguir para frente. É como se Jesus fosse só para somar na vida dele. Não, você continua como está, mas agora Jesus vai estar lá com você. Mas não tem que deixar, não tem que abandonar o pecado. Mas a Bíblia diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Não há fé sem arrependimento. Então, quando alguém se arrepende e se refugia em Jesus, é que ele é salvo. Mas Deus não apenas nos perdoa, Ele nos transforma. Sabe por que Ele nos transforma, irmãos? Falando da perspectiva humana, porque a dele a gente sabe qual é. Ele quer que nós sejamos como Ele é. Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo, para que tenhamos comunhão com Ele maior. Mas da nossa perspectiva, Deus exigir de nós o arrependimento e não mudar as nossas vidas, seria nos chamar a uma vida de frustração. Imagine, Ele me convence do meu pecado, Ele mostra a minha miséria, eu lamento a minha condição, vou a Ele, encontro perdão, mas eu continuo vivendo aquela mesma vida miserável que eu abominei, que eu me angustiei por tê-la tido, que me levou a ir a Ele em busca de perdão. Eu continuo na mesma. Se Deus nos chamasse ao arrependimento, mas não mudasse as nossas vidas, Ele poderia até nos dar o perdão, mas Ele estaria nos chamando a uma vida de frustração. Aquilo que eu abomino é aquilo que eu vou estar sempre praticando, vivendo naquilo. Eu vou viver a vida ao mesmo tempo agradecido, porque não vou para o inferno, e vou ficar me lamentando, porque aquilo pelo que eu vim a Jesus, eu continuo dominando a minha vida. Por isso, o nosso Deus não apenas perdoa, mas liberta. A salvação tem 3 dimensões. Uma é a salvação da culpa. Pelo pecado me tornei culpado e merecedor de castigo e de condenação. Deus me salva da culpa e logo da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira dimensão. Eu sou liberto da culpa e logo da condenação que o pecado trouxe. Mas Deus me liberta também do poder do pecado. Se o Filho de Deus vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente sereis livres. É o que a Bíblia chama de regeneração, o nascer de novo. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, não só somos perdoados, mas transformados em nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram, tudo se fez novo.
O pecado já não mais o domina. Um crente salvo pela graça pode pecar no sentido de possibilidade, não de autorização? Pode. Se ele não vigiar, se ele não se apoderar dos recursos da graça para dizer não a uma tentação, se ele precipitar-se, se ele colocar-se em condição que o enfraquece, em vez de se encher da graça de Deus, ele pode pecar. Mas a questão é que ele pode não pecar, o que o incrédulo não pode. O incrédulo pode trocar um pecado pelo outro, mas sempre estará aprisionado ao pecado. O crente não. O crente tem poder de dizer não ao pecado. E o crente, em alguma medida, nunca estará igual ao incrédulo, praticando o pecado reiteradamente, porque o Espírito Santo que nele está infunde tanta tristeza no seu ser quando ele erra, que a sua tendência é abandonar aquilo ali, é buscar a Deus e pedir perdão e se erguer e seguir a jornada. Por isso que a Escritura diz que aquele que é nascido de Deus não vive habitualmente no pecado, não vive na prática do pecado. Mas não apenas você não deve viver na prática do pecado, você deve caminhar para que o pecado cada vez mais distante esteja da sua vida, deve crescer na graça, no conhecimento, celeremente. Mas o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A vida de um crente é essa que está aqui em Filipenses, capítulo 1, verso 11, note o que diz: cheios dos frutos de justiça. Eu acho interessante isso aqui, frutos de justiça. As nossas obras não são justiças, como se por elas tivéssemos sido justificados. Nossas obras não são causas de justiça, como se por tê-las feito nós fôssemos justificados diante de Deus. Elas são frutos de justiça, conforme Filipenses 1:11. São resultado da justiça. Nós não temos justiça própria, como Paulo também diz aos Filipenses mais adiante, que venha da lei, mas nós temos a justiça que vem de Deus pela fé. Nós somos justificados por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, somos justificados pelo sacrifício de Jesus, somos justificados pela justiça de Cristo. Mas os frutos da justiça estão aqui mencionados como resultado de uma vida transformada. A quem Deus justifica, Ele transforma para que tenham frutos. A vida do crente tem que ser assim, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus. Eu não produzo esses frutos por mim mesmo, é porque Jesus está em mim. Porque agora estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com paixões e concupiscências. Porque agora longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Eu vivo essa nova vida por Jesus Cristo, esses frutos de justiça por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Não faço mais obras pensando em me gloriar por elas. Primeiro, porque não as faço para merecer o céu, porque já tenho a certeza do céu por aquilo que Jesus fez na cruz. Essas obras são praticadas por gratidão, para louvor e da glória da sua graça. Essas obras são praticadas sabendo que nós não as faríamos se Jesus não estivesse em nós. Então elas são para a glória e louvor de Deus. O crente, portanto, está liberto do poder do pecado para viver uma nova vida. E a terceira coisa é a libertação da presença do pecado. Quando aceitamos Jesus, somos livres da culpa do pecado e somos livres do poder do pecado. Dia a dia estamos sendo livres na medida em que progredimos em santificação da presença do pecado. E quando tivermos um corpo glorificado, então o pecado não terá mais lugar e vez em nossa vida de forma nenhuma. Deus quer nos livrar da culpa, do poder e da presença do pecado, para que nós andemos em novidade de vida. Lá em Romanos, no capítulo de número 6, versículo 14, a Bíblia diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que coisa gloriosa! O fato de nós estarmos debaixo da graça de Deus, que nos acolheu, que nos perdoou, que nos recebeu sem que o merecêssemos, não quer dizer que nós estamos dominados pelo pecado. Porque sob a graça não só somos perdoados, mas o poder do pecado é quebrado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Debaixo da lei eu estava debaixo do meu próprio esforço, debaixo da minha diligência para fazer obras, e quando as tentava fazer, o pecado se tornava mais forte. Mas agora, debaixo de graça, de aceitação de Deus, o Espírito Santo veio a mim e me libertou, para que o pecado não tenha domínio sobre a minha vida. Crente em Jesus, saiba disso, o pecado não tem domínio sobre você. Não tem domínio. Por isso que a Bíblia fala do crente como precisando se despojar do velho homem. Despojar era um termo usado para batalhas. Quando um exército vencia o outro, aí o outro lá tombado, todo mundo morto no chão, o vencedor chegava lá e ia despojar, tirar os bens dele. Tirava na maior tranquilidade do mundo, sabia que cadáver não reage. Pois pegue o que é do velho homem e vá tirando e jogando fora. Esse velho homem não tem poder de nada. Esse velho homem que você já foi, ele está morto. Só jogue os bagulhos dele fora, a bugiganga dele fora. Se despoje. Assuma a sua posição em Cristo. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Você só está precisando saber quem você é em Cristo Jesus. A Bíblia o diz, assuma a sua posição, o pecado não terá domínio sobre vós. A Bíblia é clara, irmãos, em dizer que não há salvação sem mudança de vida, sem abandono do pecado. Lá em Gálatas, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo de número 5, Gálatas 5, a partir do versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam isso, os que vivem nisso, o texto é claro, não herdarão o reino de Deus. E olhe a ênfase do apóstolo Paulo. Ele diz, acerca das quais de antemão vos disse, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse. Eu vos declaro isso, e eu já disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lá em Efésios, a Bíblia diz, no capítulo de número 5, aos Efésios 5, a partir do versículo de número 5, porque bem sabeis isto, ele fala a crentes, mas vai dizer sobre a condição daqueles que não são salvos. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Agora olha o que ele diz no verso 6: ninguém vos engane com palavras vãs. Não se deixe enganar com falso consolo. Não, Deus vai perdoar tudo. Não. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Paulo é claro: ninguém vos engane. Quem vive esse estilo de vida não foi salvo, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tudo tem que começar com o arrependimento. Reconheça o pecado. Reconheça a gravidade do pecado. A Bíblia fala da condição do homem longe da salvação como estando com um coração duro. Estando com um coração duro. Quando ele se arrepende, a Bíblia diz que ele tem um quebrantamento. Davi, arrependido, disse a Deus no Salmo 51: o coração quebrantado é o sacrifício aceitável a Deus. O que é quebrantado é quebrado. Não seja duro, não seja indiferente à sua consciência, não seja como o cínico que chama o bem de mal e o mal de bem. Deixe-se quebrantar. É a dureza de coração que afasta o homem de Deus, que afasta toda a possibilidade de conversão. Por isso que Efésios 4 diz assim, a partir do verso 17: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos, ou seja, cheios de trevas, no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, ou seja, não tem vergonha mais do que faz, nada, perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez, com determinação, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Deixe-se tocar no seu coração. Quebrante o seu coração. Deixe o Espírito Santo quebrar o seu coração. Reconheça o pecado, que ele não é prazer, é desgraça, que ele é um engano e não uma verdade, que ele é mentira, que ele lhe coloca longe de Deus. Veja-se no meio de uma tempestade de canivete nessa noite e corra para o abrigo. Jesus diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha Jesus, jogue-se nos braços dele, porque ele está aqui para recebê-lo. Ele está aqui para entrar no teu coração. Vamos ficar de pé. Santo Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que orienta, que esclarece, que mostra o caminho, que remove as ilusões, o auto-engano, que confronta o homem e a mulher com a verdade, com o Criador, para que reconheça sua condição, seu pecado, sua necessidade de salvação. Senhor, nós apresentamos hoje a cruz de Cristo, o amor
imensurável de Deus, o teu grande amor pelo qual nos deste teu Filho para morrer pelas nossas misérias, para nos resgatar de maldição, para nos trazer a Ti, para nos fazer agradáveis na Tua presença, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa trazer contrição e arrependimento. Mostra, meu Deus, o que eu não posso mostrar, só o Senhor pode fazê-lo. Ó Deus, traz vidas hoje a Cristo. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.